Neste vídeo eu vou demonstrar como vocês podem alterar o layout do projeto de vocês de maneira global, sem que isso altere a compatibilidade com atualizações do Bunker. Eu quero fazer 3 mudanças em todos os modais do projeto. Eu vou deixar o fundo mais escuro, essa região aqui que está um pouco cinza, um padding maior. O padding é a distância entre o conteúdo do modal e a janela aqui, né, a borda da janela, e deixar o título com uma cor diferente. 3 mudanças básicas que devem afetar o projeto inteiro. Primeiro vamos encontrar as definições de estilo do modal. Usando o Chrome e com as ferramentas de debug abertas, clique nessa setinha no canto esquerdo da tela. Ela vai ficar marcada em azul. E agora você pode escolher a região que você quer inspecionar. Eu vou escolher essa região do fundo do modal. Quando eu clico, é apresentado aqui, selecionado qual é o elemento e quais são as definições de estilo. Essas são as coisas mais importantes do momento. Aqui com o arquivo aberto, vocês podem observar que ele fica dentro de Core Templates Bunker CSS. É justamente o core do framework, né? E se vocês mudarem qualquer coisa que acontece aqui dentro, se vocês precisarem fazer alguma atualização de compatibilidade com o framework, vocês vão ter que ficar batendo ponto a ponto o que vocês mudaram. Então não é recomendável vocês alterarem diretamente nos arquivos que estão dentro da pasta core do framework. O que vocês devem fazer? Basicamente são 2 passos. O primeiro é criar um seletor idêntico ao que você pretende mudar e colocar isso em um arquivo que é chamado depois do arquivo original. Com isso vocês vão conseguir sobrescrever, alterar a definição de estilo num outro ponto do projeto. Praticamente qualquer arquivo que vocês criarem no projeto de vocês vai ser chamado depois dos arquivos do framework. Então isso vai funcionar se eu colocar, por exemplo, no index.css dessa página. Mas vocês não devem fazer isso. Porque se vocês quiserem que uma definição aconteça no seu projeto inteiro, não é legal você ficar copiando e colando essas definições em cada uma das páginas. Vocês não devem ficar se repetindo. Para essas definições globais, o Bunker tem um lugar específico para isso. Eu vou mostrar agora para vocês. Tudo que vocês colocarem aqui em static global.css vai ser chamado em todas as páginas depois do framework. É o lugar perfeito para que vocês possam fazer customizações globais no seu projeto. Bom, então eu vou colocar um seletor idêntico ao que eu quero modificar. Vou pegar só o seletor aqui. E vou dizer aqui que ele quer que ele fique um pouco mais escuro. Esse background aqui está com 25% de opacidade. Eu vou torná-lo mais opaco, né? A cor preta mais opaca. Eu vou colocar aqui 75%. Vamos ver o que acontece. Eu vou recarregar a página e carregar aqui de novo. Ó, ficou mais escuro. Certo? Próxima mudança que eu vou fazer é fazer esse padding aqui ficar um pouco maior. Então eu venho aqui e eu clico no seletor, clico no elemento e eu vou procurar onde é que ela fica. Ela fica aqui, ó, Modal Section. Então eu vou copiar o mesmo seletor, respeitando aquelas 2 regrinhas, né? Um seletor idêntico num arquivo que é chamado depois. E aí eu vou fazer com que o padding dele seja maior. Padding 2 Rain. F5, aí um padding maior. E aí eu vou fazer com que essa cor aqui, esse H1, que está aqui definido lá no bunker.css, tá vendo? Ou seja, nem é em modais, ele está aqui com a cor azul, né? Eu vou fazê-lo ficar com a cor preta. Aqui eu posso fazer com que todos fiquem assim, né? Vou mudar todos aqui, então eu vou fazer com que eles fiquem pretos aqui, sei lá. Brown aqui, sei lá. Vendo? Se um dia o Bunker sofrer atualizações e vocês quiserem tê-las sem que tenha que se preocupar com essas mudanças que vocês fizeram, vocês vão conseguir copiar a pasta core inteira sem nenhum problema. A única coisa que ainda tem lá dentro que é preciso ser consertado em versões futuras é o menu. Se vocês colocarem o menu estático lá, isso é um pouco chato que vai estar lá dentro. Mas as outras definições, praticamente todas vocês conseguem fazer mudanças fora nessa pasta da raiz chamada static. De maneira análoga, vocês têm um arquivo chamado global.js aqui, dentro de static também. E aqui é o lugar perfeito, ideal para que vocês coloquem regras de JavaScript que vocês precisem eventualmente em todas as páginas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bobo. Eu preciso que sempre abra um pop-up, independente da página que o usuário esteja,
apresentando de tempos em tempos notificações sobre mensagens que chegaram para ele. Não existe isso no Bunker e você vai precisar disso em todas as páginas. Aqui é o lugar ideal para que vocês ao menos importem esse cara. Vocês podem colocar em arquivos à parte e importar, deixar tudo organizado. E aí vocês podem fazer isso. Lembrando que o JavaScript não é igual ao CSS, você não consegue reescrever as definições tão facilmente, como é colocar um seletor igual, mas seguindo a regra do JavaScript, vocês conseguem criar um código que vai rodar em todas as páginas de maneira complementar, ok? O Bunker tem um conjunto de ícones que pode ser utilizado em qualquer parte da página. Diferente do layout V2, que você só tinha algumas regiões ali, regiões de tabelas para colocar os ícones, você pode colocar esses ícones no Bunker em qualquer ponto. É muito simples, basta você criar um container com display flex e colocar os botões lá dentro. Então eu vou aqui nessa página Home fazer esse exemplo. Eu vou colocar aqui um container, CTN aqui, e vou dizer aqui no CSS dessa página que o display dele é flex. Pronto. Agora eu posso, dentro desse cara, colocar botões. Por exemplo, botão para editar, botão para deletar e uma série de botões que a gente já vai ver. Ele coloca aqui, observa que fica bem fácil, a gente consegue passar o mouse e ele afunda quando você clica. Você também pode criar links que se parecem com botões. Isso aqui são botões mesmo, que você pode focar sobre eles, colocar um JavaScript. Você também pode colocar links que se parecem com botões. Aí você coloca o add anchor, né? .button, e aí você coloca qual que é o ícone que você quer. Pronto, você consegue criar um link que tem a carinha de um botão. Esse aqui quando eu clico ele afunda, é um botão. Esse aqui quando eu clico ele redireciona. Tá bom? Todos os botões funcionam dessa forma. Todos os botões com ícones. Duas perguntas muito recorrentes sobre esse assunto são: que ícones eu tenho à minha disposição? E como eu posso estender esses ícones, colocar ícones adicionais, não presentes no Bunker? Ó, fica lá em botões.css, a partir da linha 97, algumas definições aqui. Então vamos lá. Na verdade, na linha 97 é onde está essa definição de ícone que eu utilizei. Os botões que a gente tem é menu, mais, voltar, docar, person, spin, search, checkbox. Para que vocês testem, né? Não tem uma página para vocês visualizarem isso, nem no Bunker, né? nem no exemplo do Bunker, mas vocês podem facilmente colocar aqui, né? Por exemplo, aqui eu vou colocar mais. Tá lá, são os 3 pontinhos. O que mais que a gente tem? Docar, person, spin, search e por aí vai, né? Outro exemplo, search. Então tá lá, a partir aqui, né, próximo do começo do botões.css dentro de Core Templates Bunker CSS. Tá lá, search e por aí vai. Tá bom? Então são esses os ícones já presentes. A tendência é que esses ícones cresçam, mas vocês não precisam esperar essa relação de ícones para que vocês possam estender. Para que o layout não fique muito destoante ou até desagradável, escolham bons ícones para estender o layout. A maioria dos ícones que está aqui, eles vêm do Material Design, tá bom? Link na descrição. Esses ícones são muito claros, muito limpos, muito fáceis de você entender o significado mesmo em regiões pequenas, mesmo sendo pequenos, tá bom? Uma outra dica muito importante, utilizem extensões SVG, tá? Scalar Vector Graphics. Os ícones eles não são imagens PNG, JPG, de modo que quando você precisa estender esses ícones, aumentá-los e diminuí-los de tamanho, eles não ficam com resolução problemática, pixelada, quebrada, serrilhada, tá? SVG ele é vetorial, então ele consegue se adaptar, então vale muito a pena vocês utilizarem SVG. Eu recomendo como prioridade a utilização desses ícones aqui. É um conjunto de ícones muito completo e que vocês vão encontrar a maior parte dos assuntos que te interessar aqui. Eu não fiz todos, evidentemente, porque não deu. Vocês podem pesquisar esses ícones através de palavras-chave, tá vendo? Por exemplo, send. E aí eu recomendo que vocês cliquem nesse cara e façam download em formato SVG, tá bom? Esse cara, aqui eu baixei ele preto,
né? Os ícones eles não são pretos lá dentro do nosso layout. Então, se eu procurar, por exemplo, aqui o Person Spin, a gente vai ver que ele tem dentro dele, ele é um XML, né? que representa de maneira vetorial uma imagem. Observe que tem aqui esse fio, que é a cor do nosso layout do bunker, tá bom? Então vocês devem baixar aquele cara, abri-lo no editor que vocês tiverem aí, né? Então eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, esse send aqui. Eu vou mudar para send o nome desse cara. Eu não vou jogar aqui. Eu vou jogar esse cara fazendo coisa errada. Eu vou pegar aqui e jogar dentro da pasta static. Aqui não tem imagem, mas coloque em mente que essa pasta static é tudo que vocês têm de maneira global, sua, de vocês, do projeto de vocês. CSS, JavaScript, imagens. Então vocês podem criar aqui um IMG e colocar aqui esse cara, send. Então eu vou editar agora esse SVG para que ele tenha a cor que me interessa, né? Usando os ícones do Material Design, isso realmente fica bem fácil. Então tá aqui o ícone para mim, que eu quero utilizá-lo já dentro do meu projeto. A próxima etapa é criar a definição de CSS análoga a que a gente tem dentro do framework. Então eu posso copiar esse seletor idêntico, né? E ir lá no meu global CSS, que é o local para as minhas definições de projeto. E aí eu vou batizar essa classe com um nome adequado. Vou colocar aqui send. Tanto botões quanto links que tem class button, eles precisam ter a mesma definição que os outros botões, né? Que é border radius 50% e padding 0. Isso aqui é para ficar redondinho o botão. E aí eu preciso de mais uma seleção, mais um seletor aqui, que é o seletor para colocar a imagem de fato. Então vou colocar button send e a button send, a imagem send. E aqui eu posso utilizar o caminho relativo do arquivo CSS indo para a imagem. Então eu saio um nível daqui e vou para a pasta IMG. Ele consegue achar isso sem nenhum problema. Pronto, a seleção, o novo ícone de send, né, que foi o que eu escolhi aqui, ele já está pronto para ser utilizado. Agora eu volto na minha página de exemplo e vou trocar aqui um dos botões para send. Está lá o ícone prontinho para ser utilizado em qualquer ponto do seu projeto. Caso vocês não encontrem um ícone que seja agradável a vocês, eu recomendo mais um site, o site chamado Icon Finder, link na descrição. E aqui vocês podem fazer pesquisa, tá bom? Vocês devem colocar aqui Free Icons Only, ou tirar do bolso o dinheiro, acredito que não. E aí vocês podem escolher o ícone que vocês quiserem, né? Então vocês podem clicar aqui e aí atentem para o fato de haver versão em SVG, tá vendo? Download icon em SVG e aí prosseguir. A complexidade desse vetor é um pouquinho maior, pode ser que vocês tenham dificuldade de colocar as cores adequadas que vocês precisem aí, para não quebrar tanto o layout. Não façam o layout ficar a casa da mãe Joana, tá bom, senhores? À medida que vocês ampliam esse arquivo global.css, vocês vão misturar vários assuntos num único arquivo, que pode ser um pouco desagradável para a manutenção. Vocês podem organizar à vontade aqui os arquivos que estão aqui dentro. Eu posso, por exemplo, criar botões.css, levar todas as definições de botões para esse arquivo, e lá no global.css eu importar. Import botões.css. Você vai ter o mesmo efeito que o atual, só que com arquivos bem organizados, fáceis de serem mantidos à medida que eles crescem. Obrigado pela atenção de vocês e façam bom uso disso nos seus projetos.